informação. E eu acho que nessas informações é o que a gente precisa, acho que é o tema dessa conversa aqui, né? O que importa, Isso. né? Acho que é isso que é bacana. Beleza? Pessoal que está aí também, quem quer se apresentar, ou escreve aqui no chat, fala da onde vocês estão falando, de que empresa é, quais são os seus principais problemas de indicadores de e-commerce. Tá? Natália, você vai adicionando as pessoas aqui, tá? A galera da Sim. Beleza? Renata, João, Juliana, Simone, pessoal da Posta já tá aí, a Panati. Fala, Panati, respondi tua pergunta lá, hein? Te respondi lá. Tá aí? Tô sim, Naka, tá bom, obrigada. Tô chegando, tô me organizando ainda. Ah, tá. Tô aqui. Manda um cupom para mim que a patroa lá gostou das almofadas. Lá vai querer comprar, eu acho. Opa, vamos lá, vou mandar, pode deixar. Beleza? Valeu. João fala de onde? Santos. Quem mais está por aí? Quem puder ligar a câmera também. Vou dar prioridade para quem. Renata da Pau a Pique, beleza? Comecei a usar recentemente a Praxis, informações importantes. Aí, ó, mais outro cliente aí, Gabriel. A pessoal da Pau a Pique é cliente nossa ali do Ebilhas, da consultoria comercial. Fala, Miguel, da Posta Já, beleza? Tá. Então vamos começar aí. Quem puder ir se apresentando, vai fazendo pelo chat, eu vou lendo aqui. Enquanto isso, fala, Gabriel. Então, fala aí, se apresenta aí, fala um pouco da empresa aí. Show, pessoal. Eu já tinha me apresentado um pouquinho, brevemente, mas sou o Gabriel, a gente é da Praxis aqui, uma solução bem focada, que nem o Naka falou, o Jean falou, em métricas para e-commerce, né? Então, a gente vai fazer um 360 da loja de vocês, pegar informação de estoque, produto, marketing, e te mostrar exatamente qual que é o gargalo, onde é que você tem que melhorar, o que pode estar travando performance, né? Então, por exemplo, ali a PowerPick, a WBuy, loja do telhado, não me lembro a plataforma, mas a gente vai atender as mais diversas plataformas, pegar a informação do Bling, do Time, e cruzar e centralizar tudo isso, né, para tomada de decisão. E a ideia é que nem o Naka falou, né, a gente ir trocando ideia e tirando dúvidas e entrar no detalhe do que realmente importa e como a gente pode usar as métricas para diagnosticar problemas, né, no e-commerce e gargalos. É isso aí. A empresa tem quantos anos, ô Gabriel? A gente está no mercado desde 2022, tem integração, sim, acho, com o Magasorte também, né? Então, a gente está desde 2022 aí no mercado, né? Com a questão de IA, etc., a gente está evoluindo bem rápido a plataforma também, então depois eu já vou mostrar um pouquinho do que a gente consegue fazer, tanto com o ChatGPT, quanto com o Cloud, Gemini, etc., também usando os dados da ferramenta, né? Eu vi que vocês integraram com o Cloud, né, agora. Isso, exatamente. Então, a gente já consegue usar toda a inteligência que a própria loja gera, né, de dados, toda a informação, cruzar isso com o ChatGPT, com o Claude e já tomar ação mais clara, né? Então, é até um pouco impressionante o que a gente já consegue fazer usando essas IAs e usando todo o contexto que ela já tem do nosso negócio, né? Legal. A gente está aqui também usando bastante o Cloud, com outras coisas internas da própria empresa aqui, e está fenomenal. A gente integrou com o nosso CRM, e aí agora o Cloud a gente está conversando com o nosso CRM para entender qual que é o melhor jeito de agendar reuniões. Qual que é o melhor, como a gente marcou muitas reuniões, então a gente avaliou o que os SDRs conversaram e que fez sentido para agendar reuniões, o que fizeram que não deu certo. E aí na cal comercial também, a gente está avaliando, analisando do ponto de vista comercial, faltou falar isso, faltou fazer isso, você fez certo por causa daquilo. Porra, muito legal, né? Tá bem legal, a gente está integrando, né, o Cloud com as ferramentas lá, tem um negócio chamado MCP, né, que é um integrador ali, e aí ele fica bem legal. Acho que aí eu vou tentar integrar o código com o nosso Praxis também, que aí atende todos os clientes, imagina, aí vai ser um baita poder. Né? Até eu posso começar depois apresentando por isso, né? Mas a gente já... Deixa eu até mostrar aqui já.
Qual app, Nara, a gente ainda não tem previsão, tá? Mas a gente costuma ir por demanda, né? Então, provavelmente em seguida a gente já deve ter. Vocês estão vendo meu cloud aí, mas, por exemplo, eu estava brincando aqui antes, a gente já Aham. está conectado na Praxis aqui, né? Então, como é que está a performance da loja demo em maio? Aí ele já me trouxe uma Ah, espécie de relatório, né? E aí já trouxe também um ponto do RFM, né? Que depois eu vou trazer um pouquinho mais o que que é isso, mas da base de clientes. Aí se eu quiser, monte uma base de clientes para disparo, né? De mensagem, de e-mail, etc. Que compraram meu produto campeão e não compram faz 30 dias, né? Aí ele já vai ir atrás na própria Prax e já vai me trazer as informações também, né? Então a gente está. quando integra na Praxis, quer dizer que ele está integrado no Google Analytics, Google Ads, Meta e tudo o resto que está lá na Praxis ali, plataforma. Exatamente, né? Então, aqui, como eu pedi a base que, que comprou meu produto campeão, ele primeiro vai ir atrás do produto campeão da loja, né? E depois ele vai montar a base, né? Então, consegue brincar bastante, né? Eu vou apresentar depois ali um pouquinho do que a gente costuma olhar em e-commerce, mas também a gente tendo esses dados, a gente consegue fazer muita coisa já usando essas tecnologias novas, né? Então, o dado é a base para tudo isso, né? Então, aqui Isso ele que eu já. também estou percebendo. Eu acho que não adianta nada ficar fazendo o promptzinho ali. O que adianta é ter uma base grande conectada e baseado nessa base grande você vai ter muitas informações. E aí, se você analisar isso manualmente, vai dar muito trabalho. Aí a IA é muito boa para pegar esse repositório de muitas informações e cruzar a informação, né, que funciona, que não funciona. Exato. Você acha que Aí, é isso mesmo? Essa que é a ideia, né? isso, a gente está indo muito para esse lado em termos de até de desenvolvimento de produto, né? Então, tentando facilitar, a gente vai sair um pouco de ser só uma ferramenta de dashboard, de diagnóstico, para ser uma coisa mais de usar esse dado para acelerar, né? E tomar decisão mais fácil com IA e com todas essas tecnologias que a gente tá vendo, Uhum. né? Mas eu comecei mostrando um pouquinho aqui da parte de IA só porque a gente estava conversando, né? E aí, quando a gente está bem focado em tecnologia, tu fala nessa ChatGPT, Cloud, já sei de uma parte do cérebro aqui, já dá vontade de falar, né? Eu estou bem animado aí com esse negócio de IA. A gente está investindo bastante tempo aqui internamente aqui. Eu contratei uma pessoa que também só está desenvolvendo essas coisas. Estou pensando até chamar a segunda pessoa para acelerar esse processo, aí, viu? Porque eu acho que isso vai revolucionar o negócio aqui de uma maneira geral. E explica um pouco como é que está essa visão da IA dentro da empresa e versus a galera que está colocando isso em prática aí. Como é que você está com o É, time? a Isso é gente, a gente já tem a IA na Praxis, nessa parte de conversacional, desde o ano passado, então a gente Aham. já tem toda uma visão de insights aqui dentro, né? Então, por exemplo, eu já consigo, em todos os painéis da ferramenta, né? Aqui, se tu tá olhando, tô compartilhando aqui a ferramenta, né? Mas eu já consigo comparar a performance com alguns insights de IA nativo, né? Mas também eu consigo já, deixa eu só Consegue compartilhar a tela. perguntar também ali pela plataforma. Isso, tanto pela Praxis quanto, que nem eu falei, mostrei antes, pelo teu chat GPT e pelo teu cloud, né? Essa parte é uma parte nova que a gente lançou semana passada, né? E o que os clientes acabaram nos trazendo foi que às vezes daqui eu conseguia conversar com meus dados, ter alguns insights, mas a IA da Praxis, dentro da Praxis, ela não tem todo o contexto do negócio, né? Hum, Então, estou usando a integração com o ChatGPT, com o Cloud, tu consegue mostrar até o teu site para ele já vai cruzar a informação que eu tenho de conversão, de estoque, de funil, com o teu site, te dá sugestão de CRO, te dá sugestão de outras coisas, né? Então, a gente está indo muito para esse lado, assim, de usar a IA como catalisador do dado que a gente já tem. Então, a gente já tem WhatsApp aqui dentro, disparo de API oficial aqui dentro, recuperação de carrinho, então tu consegue montar bases para esses disparos já usando
a IA que a gente montou. Então, quem é que é o cliente que compra mais seguido? Tem um cliente específico, um perfil de cliente que compra a cada 30 dias e compra tal produto. Ele já vai montar uma base automática, né? Então, tu faz esses cruzamentos com base nos dados que a gente já tem. Entendi. Tá, então vamos lá. Desviamos um pouquinho, mas vamos lá. Vamos falar do assunto que é indicadores para e-commerce. O que você preparou aí para a gente aí? Isso, legal. Quando a gente vai analisar, assim, a gente faz muita reunião de CS, mostrando a ferramenta, suporte, né? A gente tem alguns princípios que a gente sempre bate, né? Então, algumas métricas que para te chegar no gargalo da operação, são sempre legais de tu olhar, né? Então, claro, venda vai ser sempre a primeira coisa que a gente vai olhar. Então, a venda nada mais é do que sessões, ticket média e conversão, né? Isso no e-commerce, mas no varejo, no geral, sempre vai depender de quantas pessoas estão entrando na minha loja, qual que é o ticket delas e quanto estão comprando, né? E aí, quando eu olho para a sessão, eu tenho que olhar para canais. Então, que nem a gente estava falando antes de tráfego pago, né? Tu vai ter perfis de sessão que vão ter uma performance melhor. Então, às vezes, o Facebook Ads está me trazendo um público mais curioso, né? E não está convertendo tanto. O Google é o cara que, às vezes, vai estar pesquisando o nome da minha marca. Então, pesquisou ali Prax, já vai clicar no meu site e vai comprar, né? Claro que dependendo do tipo de campanha que eu estou rodando, né? Se eu estiver rodando uma campanha institucional, o perfil de cliente de e-mail, o perfil de cliente orgânico. Então, tu vai ter que ter um mix saudável, assim, de sessões para converter mais, né? Então, esse número de sessões, de quantas sessões eu estou trazendo, vai, querendo ou não, mexer bastante na metade de conversão, que é a métrica principal. Assim, depois a gente vai entrar mais a fundo na conversão em si, que tu tem que olhar o funil inteiro, né, para entender melhor essa taxa de conversão. Mas a parte de sessões vai ser bem linkada com o perfil de tráfego que você está trazendo, Origem né? da mídia, né? É isso. Exatamente, exatamente. Então, cada origem de mídia vai ter um perfil de cliente. E no cenário que a gente está hoje, de omnichannel, né? Tu vai ter o cara que entrou no Face, depois, daqui a 3 dias, ele lembrou de ti, te pesquisou, olhou no Google, e ele depois, no fim, vai converter por causa de uma campanha, vai aparecer no orgânico, né? Então, cada vez fica mais difícil de tu dizer, o Gabriel é do Facebook, o Rodrigo é do Google. Mas sempre esses clientes vão ter, essas campanhas vão ter perfis diferentes, né? Então, por isso também tu tem que meio que montar um funil lá no Facebook para o cliente ver primeiro uma campanha de catálogo, depois ele vai ver uma campanha de conversão, uma campanha de tráfego, né? Tu vai montando estratégia para ir atacando a dor do cliente em vários momentos diferentes. Ô, Gabriel, acho que é importante, né? Quando a gente está falando de sessão, taxa de conversão, para explicar para a galera o que, que é modelo de atribuição. Isso eu acho que é uma Sim. dúvida grande do pessoal, É, entender, a gente está falando de vários canais, aí tem cada plataforma tem um modelo de atribuição. Você pode explicar um pouco melhor, então? claro, claro. Então, por exemplo, né, o Facebook ele vai ter o modelo de atribuição padrão dele, né? Então, quando tu olhar lá o modelo de atribuição do Facebook, geralmente é 14 dias, né? Então, se eu olhar uma campanha hoje e comprar em até 14 dias, ele vai atribuir que a venda é dele, né? O Google, mesma coisa. Então, na prática, a gente trabalha tanto com essa atribuição, mostrando o que, que é o da Praxis, o que, que é o do Face, o que, que é o do Google, quanto com o que a gente chama de last click, né, de UTM por last click. Então, que é o link vai ter um parâmetro, né, então, nos links vai ter esse link aqui para o meu site, Facebook Ads, campanha tal. Quando eu cliquei ali e converti, o Shopify, a nuvem, a Magazord, as plataformas em si, elas guardam essa informação e vão repassar, né? E daí a gente vai conseguir mostrar exatamente o caminho daquele cliente. Então, vou mostrar que o Gabriel clicou no link e comprou naquele momento. E aí isso é legal porque a gente consegue, aos poucos, né, ir entendendo o criativo que está gerando maior conversão imediata, né? Então, às vezes, tem um criativo que gera, e também perfil de produto, né, gera isso, mas que gera aquele gatilho de compra impulso por impulso, né? E aí tu já viu aquele criativo e já comprou. E aí, dependendo do segmento da loja, tu consegue ir otimizando os criativos também
para que, por exemplo, o Facebook Ads vai pegar aquela pessoa que está mexendo no Instagram ali, vai estar olhando stories, caiu num criativo, achou legal, clicou no link e já comprou. E isso vai mostrar no modelo de atribuição por UTM, né? E Exato. aí o modelo do Face, ele já vai pegar 14 dias, porque é claro que eles querem sempre mostrar que eles estão vendendo mais, né? Então ele vai, às vezes, uma dúvida que a gente tem muito aqui na Praxis também, é que se eu somar a receita gerada pelo Google e a receita gerada pelo Face, ela vai gerar quase sempre mais do que a receita que está lá na Magazord, na Vtex, na Shopify, né? Eu acho que é importante, assim, identificar o seguinte, tá, pessoal? Acho que quem tiver pergunta, pode perguntar, levanta a mão ali, a gente libera na sequência aqui, tá? Então, quem tiver interesse em perguntar, aperta o botãozinho levantar a mão e aí a gente vai chamando aqui pela ordem. O que é importante vocês entenderem? Então, Google Ads, ele tem uma metodologia de atribuir aquela venda, certo? Aí, às vezes, vai aparecer lá o número de vendas lá do Google Ads. Então, quer dizer, que todas as vendas e aplicada aquela metodologia são atribuídos ao canal Google Ads dentro da plataforma Google Ads. Aí tem o Meta, tem outra metodologia que também acompanha o cliente. Então, às vezes, eu acho que do Meta, se o cara viu o anúncio, ele quer dizer que Isso. já dedica. Se ele viu o anúncio, em acho que é quantos dias que é do Meta? É 14 dias. Então, às vezes, o que acontece até é que eles têm conversões quebradas, né? Ele atribui Parcial, né? meia conversão parcial para ele, né? Porque não é a conversão completa, vamos dizer assim. Ele não participou da conversão inteira. Isso. Então, quer dizer que você pega lá o resultado do Meta, quer dizer que em vendas, né? Quer dizer que é baseado no método de atribuição do Meta, ele atribui a 50 mil reais em venda. Aí o Google vai lá e atribui 60 mil reais em venda. Aí você vai ver na plataforma, tem 50 mil em vendas total, né? Então, se você somar as duas, ele vai dar um valor menor do que o que realmente vende. Por quê? Por causa dessa metodologia de atribuição. Então, isso eu acho que é uma confusão muito grande que a galera tem. E aí tem outro detalhe. O Google Analytics também tem outro... Vai ter outra metodologia também, e aí tu vai acabar confundindo, né? Então, até depende muito da análise que tu quer tirar, né, daquele número, e às vezes tem muita confusão também com a própria agência, né? Tu vai cobrar a agência e aí, às vezes a agência está meio que exilada só no dado do Face, do Google, não sabe o dado da plataforma, o lojista só sabe o dado da plataforma, e aí tu não tem esse cruzamento de informação, né? Eu acho que no final a Praxis realmente ela ajuda a ver todo isso de uma forma global ali, mas eu acho que é importante saber analisar qual que é o modelo de atribuição, que entender que cada canal vai ter um tipo de resultado, e esse somar todos provavelmente vai ser maior do que o resultado real em vendas aprovadas. Também tem um detalhe, Google Analytics é venda captada, e na plataforma geralmente é venda aprovada. Então, também tem Aprovada. a diferença ali, né? E principalmente, claro que já existia a questão do boleto antes, mas com o Pix também tem muita diferença de capturado para faturado, né? O ideal é que não tenha tanta quebra, mas acaba que a gente vê bastante quebra também. A gente olha muito aqui a total de venda capturada versus venda aprovada. E aí, se tem uma diferença muito grande, normalmente esse número fica entre 80% e 90%. Se tiver um negócio muito grande, muito baixo, 60%, 50%, aí tem problemas no meio do caminho, que pode ser desde taxa de aprovação até erro no Pix, né, erro de configuração ali também, né? Ou até às vezes é o gateway, às vezes é Erro no fraude, plano, né? isso. Então, esses tempos a gente estava ajudando um cliente que teve mais de 1.000 pedidos de fraude num mês, né? E aí, quando tu vai olhar as métricas, tu pensa, bah, o problema está seriamente em taxa de aprovação, mas na verdade foi um caso focal, assim, de um ataque de golpe, né? E aí acaba travando. Tá? Então, vamos lá. Então, o que você está falando? Então, total vendido, quantidade de sessões, ticket médio, taxa de conversão. É isso? Isso. E aí, quando tu vai olhar ticket médio, tu também tem que olhar duas métricas dentro dele, né? Que é o valor médio do item e o número de itens vendidos. Então, a gente tem até
gente vê muitos casos de 8 ou 80, né? Então, às vezes, o cliente vende um pedido, um produto que custa, um item custa 8, 10 reais, e aí ele vai ter uma média de itens de 15, 20 para chegar num ticket de 150, 200 reais, ou tu vai ter aquele cliente que vende um produto bem caro que vai ter só um pedido, né? Então, isso vai ser um mix, né? E aí, por exemplo, o ideal seria para a estratégia de cross-sell, etc., tu ter alguns itens diferentes que tu consegue ir embarcando naquele pedido para aumentar teu ticket médio, né? Então, sempre que tu tiver com algum problema de ticket, o ticket mais baixo, a gente gosta de olhar também a parte de produtos para ver, beleza, tem bastante encaixe de um produto no outro, dá para colocar alguma estratégia de cross-sell, de upsell, para te conseguir aumentar esse ticket médio. E quando a gente olha a taxa de conversão, aí voltando um pouquinho, né, a gente vai ter que olhar funil. Então, o funil de vendas vai bem em encontro com essa questão que o Naka estava comentando de aprovação de pagamento, por exemplo, né? Então, vai desde a parte de funil de sessão, aí tu vai chegar em carrinho, né? Então, até vou compartilhar aqui a tela na Praxis para ficar mais visual. Mas eu vou sair de sessão para visualização de item, carrinho, checkout, pedido e pedido pago. Então, eu olhar só a métrica de sessão para pedido pago, eu às vezes vou estar perdendo, né? Vou estar cego para alguns pontos de fricção que tem no meio do caminho, né? Então, até para a parte de tráfego pago é legal olhar isso, porque às vezes tu vai estar trazendo aquele perfil curioso que eu comentei antes das sessões, o cara que só entrou no teu site de curiosidade pelo criativo, ele não vai nem chegar a visualizar item, né? Ele vai só olhar a sessão e já vai sair na página inicial da tua loja. Aí depois eu vou ter a parte de visualização de item, vou ter os clientes que adicionaram o carrinho, que iniciaram o checkout, e aí a parte de pedido, né, que vai ser o cliente que gerou o Pix, gerou o boleto, colocou o cartão e não aprovou o cartão, e pedido pago, né? Então, a métrica ali que a gente estava comentando de aprovação seria essa, né? Pedido captado para pedido pago. Nesse caso aqui, desse exemplo da loja Dema. A tua média é 81 a 91, é isso? Isso, a gente tem aqui o benchmark, né, que a gente chama, que é com base em todas as lojas que usam Prax, né, no geral. A gente pegou os top, tirou os outliers, né, as lojas que estavam muito acima ou muito abaixo, e aí a gente vê que a média fica entre 81 e 91,8. Então, essa loja teste que eu estou aqui, ela é bem acima, né? Ela está em 98%, mas isso geralmente tu não consegue manter por um tempo Se muito longo, escalar né? mais, ele Porque, vai caindo. exatamente. E aí eu consigo ver, então, sessão para visualização de item, o benchmark é 15 a 40, eu estou em 24,6, né? Então, eu estou conseguindo levar o cliente que está olhando meu site para ver meu produto. E aí a métrica de visualização de item para carrinho é geralmente quando isso aqui está baixo, tua página de produto ela não está tão apelativa, né? Não está provocativa para o cliente comprar. Então, às vezes, falta descrição de produto, falta descrição de tamanho de produto, etc., né? Então, tu consegue, cada etapa dessas, tu vai ter uma série de ações Foto, que tu pode vídeo, né? tomar. Exato. Tá Ações que faltando tu informação para o cara querer comprar. Pode até ser o preço também, né? Exato, e quando tu chega na parte de checkout para pedido captado, geralmente tem alguma coisa que não ficou clara no processo de compra, né? Então, eu falava que tinha frete grátis numa parte, mas aí depois era frete grátis só para São Paulo, né? Então, aí isso faz com que gere aquele atrito que o cliente sai do processo, né? Então, a gente vê que quase em cada uma dessas etapas, tu vai ter uma série de ações que tu pode tomar de otimização do teu site, de mudança de página, de layout, que vão otimizar esses números, né? E aí tu vê o retorno bem rápido, né? Às vezes tu vai mexer uma coisa hoje, amanhã nas sessões tu já vai ver uma melhoria nas métricas, né? Então, por isso que é sempre legal acompanhar isso, tanto a nível sessão, quanto eu consigo ver a nível usuário, né? Isso aqui não é só na Praxis, essa parte de funil, tu consegue ver também no GA4, para caso vocês não tenham a Praxis, né? Tu consegue também. Então, usuário e sessão vai ter uma diferença, né? Às vezes eu, Gabriel, posso entrar no teu site 3 vezes, eu vou ser um usuário só, mas vou contar como 3 sessões, né? Então, aqui eu consigo ver também como um usuário único se comportou no site, né? E ver as métricas por usuário.
Então, tem muita gente que prefere olhar por usuário porque tu vai ter uma métrica mais real, né? Às vezes tu vai tirar aqueles bots que estão na internet que entram no site ou outros perfis de usuário. Quando eu vou, deixa eu voltar aqui para o meu mapa, eu tenho que olhar para a ROI também, né? Então, a gente falou um pouquinho de tráfego pago antes, eu preciso saber, o ROI nada mais é, né, do que qual que é o retorno que eu estou tendo sobre o dinheiro que eu estou investindo em tráfego pago, em marketing no geral, né? Então, vai ter duas métricas principais que eu vou ter, que são ROAS e ROI, né? O ROI é o geral, o total de marketing, então tu vai ter que colocar aqui salário de time de marketing, tu vai ter que colocar as ferramentas que tu usa, né? Então, a própria Praxis entra como no teu cálculo de ROI, junto com o tráfego pago e com outras, a agência de tráfego, e-mail marketing, etc. Né? E aí isso aqui vai te mostrar quanto dinheiro tu está colocando em marketing e quanto está voltando em vendas. Né? Então, geralmente, a gente fala que entre 3 e 5 é o número comum. Né? Claro que vai ter gente que vai ter acima, vai ter gente que vai ter abaixo, né? Mas é o número comum, geralmente é esse. E aí, dentro disso, vai ter o CPA, né, que é quanto que eu preciso investir para ter um pedido, né, o custo por ação, que as plataformas chamam, né. Então, eu vou colocar R$ 1.000 no Facebook, vai me gerar 10 vendas, meu CPA vai estar em R$ 100, né. Então, eu consigo ter uma noção de quanto está custando aquela compra que eu tive, né. Vou ter que saber o ROAS, então, a cada R$ 1, quanto que volta em venda, a cada R$ 1 que eu boto no Face, a cada R$ 1 que eu boto no Google. Então, também para alocação de recursos, é bem legal ficar olhando essas métricas, né? E aí depois, sempre eu vou olhar ela a nível plataforma, então eu vou olhar ela para o Google Ads, vou olhar ela para o Facebook, mas eu vou ter que olhar campanha a campanha, então uma campanha de tráfego, uma campanha de conversão, e criativo por criativo, grupo de anúncio por grupo de anúncio, né? Então, é sempre legal entender qual criativo está funcionando, até para saber qual produto que está sendo melhor explorado, né? Em parte de tráfego pago, etc. E o CAC seria quanto que eu gasto para adquirir um cliente novo, né? Então, a gente tem até um cliente em comum aí com o Naka, e quando a gente olha só CPA, a loja dele é muito boa em termos de tráfego, só que quando a gente olha CAC, esse número sobe muito, porque o cliente tem muita recompra. Então, ele ganha dinheiro, na verdade, no cliente que ele adquire, depois da quinta, sexta compra. Nesse período inicial, ele está perdendo dinheiro com esse cliente, porque ele gasta muito mais para adquirir esse cliente, mas ele se garante na recompra dele, então ele consegue manter o negócio estável. Né? Tem que avaliar o tipo de produto, né? Se o cara vende um móvel, o CAC não pode ser muitíssimo alto, porque a recompra é baixa. Exato. Mas aí, no Aí caso depois... de moda, beleza, ele até... Aí é uma análise que o cliente precisa falar, né? Quanto Isso. que está disposto a pagar, e aí a gente tem que analisar quanto que é o LTV daquele cliente em média, né? Isso. Depois eu vou até trazer um exercício, assim, falando um pouco de LTV também, mas é sempre legal tu também ter esse cálculo de ROI mínimo, né, que a gente chama, CPA máximo. Então, às vezes a agência de tráfego ela não sabe, né, a questão de custo de produto da loja, questão de imposto, etc., né? Então, tu consegue calcular o que seria um ROI mínimo saudável para o negócio de vocês, né? Então, depois eu posso disponibilizar até uma planilha que a gente tem que fazer esse cálculo, mas basicamente tu tem que colocar na conta teu custo de produto, tua taxa de gateway, aqui eu botei alguns números que a gente vê em média, né? O regime tributário, o custo do frete e a taxa de checkout. Então, tu tem que ganhar dinheiro mesmo com tudo isso, né? Então, por exemplo, se eu vou ter um ROI 3, eu vou estar tirando 33% do meu faturamento em investimento de marketing. Com aqueles outros 66% eu vou ter que pagar tudo isso, né? Vou ter que pagar CMV, vou ter que pagar gateway, vou ter que pagar imposto, frete, checkout, salário de time, né? Então, eu consigo fazer esses cálculos para saber até quanto que eu posso gastar em tráfego por mês e até quanto que eu posso gastar para adquirir uma compra, né? Adquirir um cliente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho 25%, eu vou ter 35%, 40%, ter 52% em custos, né? Se eu tiver com o ROI
2, eu vou estar perdendo dinheiro, né? Então, eu vou estar, depois dos meus custos de marketing, vou estar saindo no prejuízo, né? E Isso aí, você está levando em consideração que o markup do produto é 4, né? Você compra por 1 e isso, vende por 4. isso, isso. Então já é uma margem muito boa aí, né? Já é uma margem boa, né? Se tu pensar o perfil comum que a gente vê, né? Markup 3, markup 2,5 às vezes, né? Aí tu não pode passar muito de ROI. Qual que é o ROI geral aí da Praxis? De É mídia, 4 ponto alguma coisa. É 4, entre alguma coisa. isso. Claro Ah, que vai ter nichos que vão ter o ROI melhor, né? Então, e também a gente vê que quanto mais a loja vai escalando, né? Então, eu vou passando ali um investimento de marketing específico, assim, lojas que investem, sei lá, 100 mil em campanha por mês versus uma loja que investe 10 mil, o Meta, ele começa a trabalhar o algoritmo de maneira diferente, né? Então, às vezes, o ROI é diferente, né? Um ROI 4 para uma loja que investe 100 mil reais, às vezes vai ser já bem bom comparado a quando ele faturava, ele investia 10 mil, né? Então, o algoritmo vai mudando também. você tem o estudo por faixa de investimento, ia ser uma baita informação isso, né? Isso a gente deve fazer até, a gente tem aqui os relatórios de benchmark, né? Depois eu mando aqui no Ah, chat, que é de recompra, ticket, aí tempo entre compras, né, LTV e conversão, né, ah, já segmentado por setor. Então, tu consegue ver por setor no padrão que a gente tem, né, e aí bate muito naquilo que a gente estava falando antes. Então, por exemplo, eletrônica e informática é um cliente que vai ter um ticket bem mais alto, né, de 2 mil reais, e o LTV também vai estar bem perto do ticket, então não tem muita recompra, não tem né, quase. vai ter uma recompra menor. Já se eu pegar alimentos e bebidas, vai ter uma recompra média de 48%, né? Então, tu consegue já ir entendendo um pouquinho o perfil do mercado, né? Móveis para escritórios, 10% de recompra, e em média, esses poucos clientes que recompram demoram 170 dias para voltar, né? Interessante isso aí. A gente tem um ROI médio aqui da consultoria dos clientes, está em torno de 12. Só que tem os caras que tem ROI 30, 40 ali, e tem É, os que tem ROI 4, né? Mas na sim, média, né, somando todo o investimento, vai somando todo o faturamento, dá em torno de 12, 11, 12, que também já está bem bom, né? Já dada a tua média. aí é ótimo. E mais loja, né? A gente tem poucas lojas, tem acho que 40, sei lá. A gente atende realmente poucas lojas, né? E aqui também tem que é legal de ver também, essa parte de funil que eu comentei, né? Então, também segmentado por setor, se tu for olhar a moda feminina, né? Que é o que a gente mais atende. 1% de sessão para pedido, né? Se eu olhar perfumaria, já tem 2,6, cosméticos 2,1, e a conversão de carrinho para checkout, de checkout para pedido ela é mais alta, né? Então é muito do perfil do cliente também, né? E do perfil que entra na loja, né? Produtos de limpeza, alimento e bebida, vai ter a conversão mais alta, né? Porque não é aquela compra tão por impulso, né? A compra de moda acaba sendo mais por impulso às vezes. No nosso caso, a gente atende muito móveis. A taxa de conversão é super baixa e Isso. demora para o cara E o comprar. ticket é alto. Ticket alto, exatamente. É. E aí, quando eu vou olhar a recompra, né? Então, quantos por cento da minha receita vem de clientes da minha base? Né? Então, eu já gastei para conquistar um cliente, que é o CAC, que eu comentei antes. Aí eu vou ter que fazer ele voltar para ganhar mais dinheiro, né? Que é o LTV. Então, quanto dinheiro cada cliente vai deixar comigo? Então, se um cliente compra em média 2 vezes na minha loja e o ticket da loja é 200, vai ser R$ 400 do meu LTV, né? E aí esse CAC, às vezes tem muito cliente nosso, por exemplo, que perde dinheiro na primeira compra, mas como ele tem uma recompra boa e um processo CRM, etc., ele ganha dinheiro no longo prazo, né, no LTV. Então, às vezes, tu pode absorver um ROI pior, né, esses clientes que têm ROI 2, ROI 3, tu absorve esse ROI pior e confia que tu vai trazer de volta o cliente no longo prazo com esse LTV, né, com a frequência de compra do cliente. E aí aqui tem um pouquinho de os benchmarks que eu já trouxe, né, mas uma compra que o cliente gasta 300, o LTV vai ser 300, né? Duas compras que ele gasta mais 400, o LTV vai ser 700 e meu LTV CAC vai ser 7, né? Que o CAC é 100.
e 3 compras, na terceira compra ele gasta 200, o meu LTV/CAC vai ser 9, né? Então, esse LTV/CAC é a relação dos dois números. Eu vou saber quanto que eu estou gastando, recebendo a cada real que eu gasto em aquisição, né? Então, essa geralmente é a métrica mais legal de tu olhar para a saúde do negócio no longo prazo, né? Então, aí É, também por benchmark, a gente uma vê que conta entre muito 3 boa, e né? 5, a gente vê que entre 3 e 5 é saudável, né? Se eu tiver com esse número muito acima de 5, eu podia estar crescendo mais rápido. E se eu tiver com esse número muito abaixo de 3, eu tô com problema, né? Então, às vezes o cliente, se tu usa essa analogia assim na reunião, a primeira vez que o cara vai ver essa métrica, ele pensa, bah, esse número está em 15, tá ótimo, né? Só que, na verdade, ele poderia estar crescendo mais se ele estivesse botando mais dinheiro em aquisição de cliente, né? E aí, às vezes, é melhor tu ter um LTV/CAC 5 do que um LTV 15, porque tu vai estar faturando mais, né? E tu vai estar lucrando mais também. É a mesma visão do ROI também, né? Exato. E às vezes você está com ROI muito alto, quer dizer que o teu negócio está saudável, mas você poderia estar crescendo mais rápido, né? Isso. Então, se você aceitar e caber na margem um ROI um pouco menor, você poderia estar aumentando as suas vendas. E isso afeta outras coisas do negócio, como compras, né? Questão de melhorar a negociação com frete, meio de pagamento, isso afeta outras coisas e o teu custo fixo também não aumenta tanto baseado na venda, né? Então, se E você capital de giro também, né? Para capital te de conseguir. giro, exatamente. Então, tem vários outros benefícios quando você aumenta a venda e diminui um pouco o ROI. Mas, óbvio, depende também um pouco da, do objetivo da empresa. Eu acho que até uma coisa que a gente podia falar, é possível crescer rápido e manter o ROI, na tua visão aí? Ah, o que a gente vê, né, assim, por observação e até por cases que já passaram aqui, é que tem muita gente que acaba indo rápido, do 0 ao 100 mil, por exemplo, de faturamento, é relativamente rápido, né? Ou não vou dizer fácil, porque não é fácil, né? Mas tu acertando o produto e tu acertando as campanhas de tráfego, tu consegue ir rápido para 100 mil, né? Só que aí depois, a estratégia que funcionou do 0 ao 100, ela não funciona tão bem do 100 ao 500, o teu ROI vai diminuir, e se tu não tiver controle de tudo isso que a gente comentou, né, de LTV, de CAC, de produto, às vezes tem caso até de chance de tu quebrar, né, porque tu vai tá investindo muito dinheiro, às vezes investindo muito dinheiro em produto também, e acaba que não tem capital de giro suficiente e quebra, né, porque o ROI ele vai diminuir conforme tu vai escalando. Esse cliente fácil, vamos dizer assim, que gostou do teu produto, ele vai parar de vir, o CAC vai aumentar, e aí acaba que tu não consegue crescer tanto quanto tu começou crescendo, né? E aí tem uma simulaçãozinha, né, que é legal de fazer, que a gente tem dentro da ferramenta, mas consegue fazer em planilha também, que é como que eu faço para vender 500 mil, né? Por exemplo, eu botei aqui o exemplo de 500 mil, mas pode ser qualquer faturamento, né? Então, as métricas, elas vão se conversando, né? Eu vou botar aqui, a gente está em maio, eu vou botar em junho, por exemplo, né? Então, eu quero vender 500 mil, o 500 mil vai depender do meu ticket, né? Vou botar R$ 500 de ticket para dar um exemplo. Aí, se eu tiver só, como se eu tivesse só cliente novo, eu vou ter 1.000 pedidos, né? Com 500 de ticket. Se eu tiver a conversão de 1%, eu vou precisar levar 100 mil sessões para o site. Se eu investir 100 mil reais, o meu ROAS vai ser 5, né? Aí eu vou botar consultoria de marketing, vou botar e-mail marketing, etc. Vamos dizer, vou exagerar aqui, né? Vou dizer que tenho mais 50 mil reais de investimento, o meu ROI caiu para 3,3 e eu já tenho o meu custo por aquisição que eu tenho que ter para chegar nessa meta, né? E aí a métrica que vai mudar tudo para eu chegar num CAC, para eu chegar no número de clientes que eu tenho que adquirir, vai ser a recompra, né? Então, por exemplo, se eu botar 20% de recompra, meu número de clientes novos já é 800 só, né? Só não, né? Mas eu já vou precisar adquirir 800 clientes e meu CAC vai ser 187, né? E aí eu consigo ter uma visão do que eu preciso fazer, né? Como eu preciso trabalhar, e ele já vai conversar com o custo por sessão, com
receita por sessão. Então, são outras métricas secundárias, vamos dizer assim, que eu vou conseguir ter a partir da minha meta de receita, de sessões, etc., né? Então, eu já consigo calcular custo por sessão com base no meu investimento de tráfego e nas sessões, receita por sessão com base no minha receita total e nas sessões, né? E aí eu vou conseguindo saber se meu tráfego está rodando bem, se meus investimentos de marketing estão sendo eficazes, etc. Não, bem legal essa ferramenta, hein? E aí a parte de produtos, né, que é o centro de tudo, né? Não adianta nada eu botar tráfego para uma página que não vai ter produto, né? Então eu preciso saber conhecer bem meus produtos. A gente costuma usar essa nominata aqui, mas é até um pouco, o peso morto, já teve cliente que ficou um pouco incomodado com esses nomes, porque, esse produto já vendeu muito, está chamando ele de peso morto. Mas, basicamente, o que que isso faz, né? A gente diz que os estrelas, eles são produtos que te trazem tráfego, né? Tu consegue botar bastante tráfego e esse tráfego converte, né? Então, esse aqui é o produto que tu tem que ter sempre em estoque, que tu tem que ter sempre em promoção, promoção não, né? Tem que estar sempre colocando tráfego nele. O produto gerador de tráfego, ele vai ser um produto que traz tráfego, que chama atenção, mas não necessariamente ele vai ter uma conversão boa, né? Então, às vezes, ele vai ser uma isca, né? Um produto isca para o teu site que vai te vender o teu produto estrela, né? Ou vai vender um produto que tu tem margem melhor, né? Então, às vezes, tu vai ter um produto com margem pior, que tu vende ele, e depois tu coloca um cross-sell num produto com margem melhor. Foca na Então, recompra, né? É isso. exato, então tu consegue ir cruzando a estratégia de produto também, né? Até ouvi um case esses dias que foi bem isso que a gente estava conversando, né? O cliente cresceu muito num produto, o fornecedor acabou ficando mais caro, e aí ele estava perdendo dinheiro em todas as vendas, porque a margem estava ruim e ele estava gastando muito tráfego, né, naquele produto estrela. A gente tem clientes que vendem só um produto, dois produtos, só que aí tu fica muito dependente desse produto, né, que converte. O Essa peso morto. estratégia, eu estava até trocando ideia com a Panat, né, a Panat? De você ter um produto estrela que sempre vem, e aí com isso traz o cliente para dentro e oferece outros produtos diferentes, né? Sim, a gente tem coleção nossa que está desde o início da empresa, porque elas trazem tráfego lá para dentro e vende bem. Então não tem por que tirá-la do ar, e a gente mantém. Isso, e aí às vezes também o que acontece, né, eu até tava, por exemplo, cosméticos é um meio que isso acontece bastante. Tu tem um produto que o cliente ele compra, só que se ele funcionar, o produto funciona, ele não vai precisar comprar de novo. Então, às vezes, produto de pra ganho capilar, essas coisas, né, o cliente estava nesse dilema esses dias. Então, o produto campeão dele era esse. Só que esse produto não gera recompra, então ele tem que ficar o tempo inteiro adquirindo cliente novo. Aí ele teve que desenvolver um produto complementar, um shampoo, um condicionador, alguma coisa, para vender junto e para manter aquele cliente na base dele, né? Então, tu tem que estar sempre ligado, assim, no perfil de cliente que está vindo e se esse produto gera recompra ou não, né? Então, às vezes, tu vai ter um produto que gera recompra e outro que não gera nenhuma. E aí tu vende aquele produto para o cliente que chegou no teu produto principal, né? Aí o que a gente chama de peso morto seria o produto que tem baixa conversão, baixo tráfego e margem, né? Não necessariamente um produto que está nessa situação vai ficar para sempre assim, né? Às vezes o produto que era estrela um ano atrás vai virar um produto peso morto depois, né? Por fadiga do produto, etc. E aí o produto oportunidade seria o que tem pouco tráfego e boa conversão e boa margem, né? Então, às vezes, é aquele produto que tu pode dar um toque ali na agência e falar, pessoal, vamos colocar tráfego nessa página aqui que esse produto está indo bem, né? E aí transformar ele nesse produto Maneira de estrela. pegar algumas oportunidades ali. Então, você pega É, produtos que vendem pouco, mas tem alta conversão, né? Aí, exato. E outro, alta margem também, né? alta margem, Então, exatamente. então tu consegue gerar um markup melhor, às vezes, né? E transformar esse produto no estrela do site ou até naquele produto complementar que a gente estava falando, né? Eu acho que, na verdade, né, Gabriel, aí eu acho que você me corrige se eu também o que você acha sobre isso. E, às vezes, o produto não é um produto estrela por falta de foco e divulgação, entendeu? Sim, Então, às vezes, tem produto que está na tua base e você está meio que esquecendo
que poderia estar sendo direcionado para a agência, aumentar a divulgação nele, né? Então, acho que uma maneira de você achar quais são essas oportunidades, essas de boa conversão, porque às vezes é um produto que só aparece no orgânico, não tem nem tráfego pago Isso. para ele. Só que ele vende naturalmente, sei lá, tem 10% de conversão às vezes, né? Tem lá uma base fiel, ou o pessoal que estava pesquisando alguma coisa específica e caiu naquele produto, e ele vai convertendo, né? Só que também a gente tem que estar sempre ligado na questão do estoque, né? Então, às vezes, o que tranca também um produto de ser estrela, etc., é a parte de A estoque, profundidade ali, né? a profundidade, né? Então, a tua capacidade de produzir aquilo, etc., né? Então, daqui a pouco eu faço um produto mais artesanal, faço alguma coisa assim, não vai nem adiantar eu colocar muito tráfego no meu site que eu não tenho capacidade de executar, né? E aí a gente fala de velocidade de venda e velocidade de reposição seria quanto que eu estou vendendo aquele produto por dia e quanto tempo vai demorar para eu trazer ele de volta, né? Então, cliente que traz produto da China, cliente que o fornecedor demora, né, para trazer, eu vou ter que estar sempre ligado em quanto que está vendendo, né? Acho que levantaram a mão aí. Sou eu, posso falar? Pode, claro. Deixa eu fazer uma pergunta, Gabriel. A gente tem um Dash hoje aqui que eu recebo, também tem um monte de informação lá, mas o que é muito legal dessa ferramenta? Eu recebo todos os dias, quando dá ruptura. Acabou o Uhum. estoque daquele produto, eu recebo um WhatsApp na hora e eu já vejo o que rompeu. Aí, se for um produto, porque tem coisa que está em outlet, beleza, não vou mais produzir. Mas, normalmente, a gente já coloca um estoque virtual e eu já coloco a P na fábrica. E já mando produzir e continuo vendendo. Então, eu não perco campanha, não perco nada. A Praxis tem isso? A gente consegue Isso. receber uma notificação por WhatsApp de ruptura de estoque? A gente já tem, todo dia manda um e-mail diário, né, que já traz todas as informações, e também tem toda a parte de alertas, né? Então aqui eu tenho desde questão de, então, a receita desse produto classificado como conversor eficiente foi de 148 versus as 300 esperados, né? Então isso aqui é uma coisa diária, né? Então geralmente esse produto vende 300 por dia, agora vendeu 148. Esse é um caso de conversão, né? Mas eu tenho vários alertas aqui que eu posso configurar, então queda de vendas, queda de tráfego, queda de venda de produto, conversão de produto, baixo estoque e variante, né? E aí eu já tenho essa métrica de velocidade de venda e de tempo até eu ter uma ruptura. Então eu te aviso, por exemplo, eu estou vendendo 10 por dia, do nada, né? Aumentou a conversão, comecei a vender 10 por dia de um produto que eu tenho 20 em estoque, eu já vou te mostrar. Em 2 dias vai terminar o estoque, pode pedir já, né? Mas dá para a gente receber isso no WhatsApp, por exemplo? No WhatsApp, no e-mail a gente já envia. No WhatsApp a gente pode configurar para enviar também. Porque o ideal é no WhatsApp, né? Porque, meu, a gente está na Sim, rua, não sei o quê, já olha aquilo ali, eu já aciona a fábrica e a coisa já anda rápido, sabe? sim, sim. A Tá? gente está trabalhando bastante agora com automação de WhatsApp, justamente com aquilo que a gente começou a call falando, né? Da parte de IA, etc. A gente já tem tudo isso já Acho nativo, que o né? melhor jeito para isso, Apanati, é ter um processo, sei lá, 2, 3 vezes por semana, alguém ficar revisando isso. Porque se chega no ponto que vai acabar, quer dizer que você faltou comprar antes, né? Na verdade, a gente já faz isso, né? As OPs, mas às vezes, sei lá, Às dá vezes falha, né? umas vendas loucas e, sabe, Sim, dá e um. termina antes do que a fábrica tinha previsto. Já está, às vezes, a OP lá na produção, mas aí eu tenho que passar lá na frente e dar urgência para ela, entendeu? Gera um pico de venda ali É, por algum motivo. exato, exato. Acontece. Almofadas também, eu acho que tá comum. Não sou eu. Ah, tá. É porque o meu computador, o notebook deu pau aqui nessa câmera que eu não consigo mais ligar ela. Por isso. Show, show, show. E aí a parte que eu comentei também de cross-sell e upsell, né? Então, quais kits que eu posso formar, quais compre junto eu posso recomendar, produtos que eu preciso tirar do estoque, né? Então, com baixa velocidade de venda, muito estoque, grade quebrada, às vezes eu tenho, então tem um cliente nosso que vende capinha de celular, né? Então, todo ano ele passa pelo mesmo problema. Quando lança o iPhone novo, ele tem um monte de estoque do iPhone antigo e ele tem que desovar aquilo, né? Ele tem que baixar preço e às vezes vender junto com a capa do iPhone novo, por exemplo, né? E aí a gente já, na ferramenta, a gente já tem essa informação de quais produtos que o pessoal está comprando mais junto, né? Então, o cliente que compra
Deixa eu mostrar aqui, vai ficar mais fácil de explicar. Até eu acho que essa loja teste que eu estou mostrando, ela está com esses dados de capinha. A internet também é ruim aqui. Puxar. Então, aqui, a parte que a gente estava comentando, né, de estoque, eu já consigo ver, então, quantos dias falta para zerar o estoque, a data estimada do fim de estoque, mas aqui a parte de produtos comprados juntos, né, então eu já consigo ver pacotes que o pessoal tem comprado mais, quantas vezes comprou junto e qual que fica o valor médio do pacote, né, então o ticket médio daquele pacote, né, então, daqui a pouco, que nem o Naka tinha comentado, são coisas que eu não vi e está com uma conversão boa e eu posso começar a oferecer isso nativamente. Então, montar aqueles combos já nativos no site com produtos que o pessoal tem comprado mais, né? Ou até montar um kit já pronto com um pouquinho de desconto frente ao valor dos dois itens somados para vender mais, né? Então, tu consegue ir olhando e montando estratégia, né? E aí, quando a gente fala de LTV, fala de CAC, fala de recompra, a gente gosta de olhar o RFM, né, que seria basicamente tu segmentar a tua base de clientes em três fatores. Recência de compra, então quanto tempo faz que o meu cliente não compra, frequência de compra, quantas vezes ele comprou já comigo, e valor monetário, né? Então, quão recente ele comprou, quão frequente ele comprou e quanto ele gastou, né? Então, o cliente que comprou faz pouco, eu vou ter que tratar ele de uma forma diferente do que o cliente que compra faz muito pouco tempo, muito mais tempo, né? E oferecer algum cupom para uma segunda compra, mandar algum mimo junto com o produto que ele comprou, etc, né? E aí eu juntando essas três métricas, eu vou ter os clientes classificados em 6 categorias, né? Que a gente chama de campeões, leais, recentes, precisam de atenção, em risco e inativo, né? Então, o campeão vai ser o cara que comprou frequente, comprou recente e gastam mais, né? Então, ele gastou mais do que meu LTV médio ali, né? Então, um cliente comum gasta R$ 500, ele gastou 600. Um cliente comum faz 2 pedidos, ele fez 3. Então, é um cliente com mais valor para mim, né? E aí, esse é o cara que eu vou botar programa de fidelidade. Quando eu fizer algum lançamento de produto, eu posso mandar exclusivamente para ele ter acesso antes. Posso montar grupo de WhatsApp, né? Tem muita gente que faz aquelas comunidades. Gabriel, essa informação é só do site, né? Do Marketplace, você não consegue, você não pega isso, né? Do Marketplace, depende muito. A gente tem alguns casos que a gente já conseguiu pegar via CPF e cruzar, né? Mas geralmente não. O que a gente já faz é, por exemplo, se o cliente comprou, eu tenho o Bling e tenho Tray, né? No Sim. Bling roda o meu time de vendas e na Tray roda o e-commerce. Se o cliente comprou já com o meu time de vendas e comprou na Tray, eu consigo cruzar essas informações, né? Então eu consigo saber que esse cara recomprou, mesmo que ele tenha comprado uma vez no e-commerce e uma vez comigo no comercial, né? Mas dá para levantar uma base de CPFs que já compraram mais de uma vez no Marketplace? Pelo teu É bem, site, não. depende da criptografia do dado, né? Então, Não, mas é- isso cai no Bling, lá no Tiny, para emitir a nota, né? isso, aí sim, aí a gente Se consegue. tem essa informação no Tiny, dá para pegar daí. Isso. Tudo depende do formato que está vindo a informação, né? Então, por exemplo, o VTEX, eles estão nos passando geralmente o dado bem criptografado, é difícil de pegar, né? Mas aí Bling, Tiny, às vezes a gente consegue cruzar. Ô, Gabriel, mas... Ai, desculpa, calma. Eu acho que tá. Deixa eu ir daqui. Daqui vocês têm a ferramenta de disparo de e-mail marketing, WhatsApp ou não? Daí eu tenho que ir O WhatsApp a gente lançou esse ano, né? Toda a parte de disparo via API oficial, então eu consigo já segmentar todo o público dentro da ferramenta e gerar as bases, né? Então, eu quero mandar a mensagem só para quem comprou o blusão azul G e não compra faz 30 dias, né? Eu consigo já fazer tudo isso. Recuperar carrinho. Mas eu consigo daqui gerar a lista, por exemplo, a minha ferramenta de e-mail marketing? Sim, aí tu consegue baixar em CSV e importar lá, né? A gente tem muito cliente que faz isso. Até foi por isso que a gente decidiu montar a parte de disparo de WhatsApp aqui, porque a gente viu que o pessoal gerava a lista com a gente e importava em alguma ferramenta para disparar.
né? Mas vocês não têm a ferramenta aqui de atendimento, por exemplo, De atendimento, tu diz, tipo, com para IA, assim, para ver. ir. Tu consegue ver as conversas, né? Tu consegue, se eu mandei um disparo, eu consigo conversar com todo Não, mundo mas, que me por exemplo, respondeu. hoje a gente tem uma ferramenta aqui que é a Merge, que ela tem uma integração nativa com a Magazord, né? Uhum. Então, a gente faz todo o atendimento por lá, a equipe de vendas, e eu também faço o disparo das campanhas no WhatsApp lá, entendeu? Ah, entendi, entendi. Por enquanto tu não consegue segmentar assim, o Gabriel, eu vou mandar para todos os meus atendentes acessarem, e eles vão, ainda não é tão focado em atendimento, é mais focado em disparo, né, montar fluxo, então, eu comprei esse produto, daqui a 30 dias eu vou receber essa mensagem, daqui a 60 é essa, então tu consegue já montar tudo isso. É legal que daí eu posso gerar as bases aqui, jogar para aquela minha ferramenta e de repente Isso. concentrar lá. Entendi, tá bom. Aí o cliente leal, que seria, ele é um cliente bom também, que nem o campeão, mas ele não é tão bom, né? Então tem algum dos três fatores ele está abaixo do campeão, seja frequência de compra, seja valor monetário, seja recência, né? Então, para esse aqui eu posso fazer uma estratégia um pouco diferente, daqui a pouco dar um desconto menor, fazer uma campanha segmentada, né? O recente, que nem eu falei, é o cliente que comprou faz pouco tempo e ainda não tem uma frequência, um valor monetário tão determinado, né? Então ele vai mudar bastante depois. Então ele pode virar um campeão, pode virar um leal depois, se eu conseguir fazer ele gostar da minha marca ali no início, né? Então, cupom de bem-vindo, jogar ele em algum grupo, engajar ele com a marca, né? E aí, esses três aqui são os que a gente vê que tem mais espaço para recuperar dinheiro, né? Que é onde tu geralmente vai perder dinheiro, que é os que precisam de atenção em risco inativo, né? Então, é um cliente que tinha potencial de comprar continuamente contigo, de virar um campeão, virar um leal, e aí ele ainda não tem, ele não comprou recentemente. Então, se o meu período médio entre compras é 3 meses, o cliente já está sem comprar faz 4, eu vou ter que disparar uma mensagem, porque senão daqui a pouco eu já vou perder ele, né? Então, aqui eu vou ter que dar desconto, né? Eu vou ter que dar 10% off, mandar alguma oferta especial para esse cara. O em risco vai estar um pouquinho pior do que o precisa de atenção, né? Então, é um cliente que costumava ter frequência, costumava gastar bem, mas não faz tempo, né? E aí, esse aqui eu vou ter que gerar uma campanha, aquela campanha de reativação, reconquista, etc. E aí, o inativo vai ser o que eu vou ter que ser mais agressivo, geralmente, né? Eu vou ter menos chance de converter, porque já é um cliente que está sem comprar faz muito tempo, né? Então, eu vou ter que botar uma oferta mais agressiva, né? Uma campanha mais agressiva em cima dele, né? Então, acho que acabei passando por tudo, né? Mas a gente tem desde a parte de conversão até a parte de reter o cliente, né? Tu tem que ter várias métricas que tu pode olhar para entender onde é que está o gargalo principal, né? Desde aquisição, conversão e retenção, né? Então tu vai ter os três pilares assim do e-commerce que tu consegue olhar, né? Não sei, Naka, se tem algum ponto aí sobre essa parte Não, de acho que aí FIIs eu pode também. abrir para perguntas no final, né? Show, show. Alguém quer fazer perguntas, pessoal? Eu quero saber quanto custa. A gente tem dois planos, né? A gente tem o plano mais focado ali na parte de marketing, campanhas, que é 149 por mês, e o plano completo ele é 399, né? E daí, para o pessoal, como a gente tem a parceria com o Naka, a gente dá um desconto aí para o pessoal que está aqui na live, que vem do Naka, a gente faz por 299 esse plano completo, né? E tem um teste grátis ampliado, então, em vez de ter 7 dias de teste, a gente faz 14 dias de teste, né? Então, eu vou deixar meu WhatsApp aqui, quem tiver interesse, para ter um papo, testar. É super fácil de integrar na Magazord, na VTEX, Shopify, no Shop. A gente está nas App Stores aí, é bem tranquilo de integrar. Se não conseguir também, pode me chamar. Mas, e aí a gente consegue rodar um teste, faz uma reunião olhando. A gente gosta de fazer uma reunião olhando essas métricas em conjunto com o lojista, né, para até ajudar a entender melhor o que cada coisa significa, né? Boa. A gente usa aqui para consultoria e a gente tem um jeito diferente, né? Que é como se fosse a agência, a gente olha todos os clientes com uma visão completa, né? Mas bem legal, funciona legal para a gente, né? Mais alguma dúvida, pessoal?
E que nem eu falei, né, no início da reunião, não sei se está todo mundo aqui, mas agora com esse cenário assim de inteligência artificial, ChatGPT, Cloud, né, tu já consegue conectar isso lá e usar para falar com as tuas outras estratégias que tu tá montando lá, né? Então todo mundo atualmente, né, trabalha muito pensando quase em conjunto com essas inteligências artificiais, e tu consegue já que ele entenda as tuas métricas, né? Então, meu ROAS está 5, minhas campanhas são essas, que me ajuda a saber qual criativo que está funcionando, qual não está, etc. Beleza? Mais alguém? A gente usa, recomenda, funciona legal. A gente tira bastante insight para os clientes da consultoria por ele ali. E acho que agora com o Cloud a gente vai tentar integrar e vamos ver como é que funciona. Acho que vai dar bons insights ali também, né? Tem ajudado. Show. Beleza, gente? Então acho que é isso. Isso aí, obrigado, A Naka, e Inara obrigado, perguntou pessoal. aqui se tem integração com a WAP. Isso, a gente ainda não tem, né? A gente consegue já rodar cliente, a gente já tem cliente WAP rodando via Bling e via Tiny, que a gente já consegue mostrar as informações. E aí a gente deve integrar também com todas essas outras plataformas que a gente ainda não tem, loja integrada e o app, principalmente, a gente tem olhado bastante. Tá. Beleza. Show de bola. Então é isso aí. Obrigado, gente. Quem quiser chamar aí o Gabriel, me colocou o telefone aqui no chat. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, Valeu. Naka. Boa Até noite. mais. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.